Esse vídeo eu tô gravando especificamente para pessoas que estão lidando com a dificuldade de saber exatamente para onde ir, ou que no dia a dia sentem que as tarefas que deveriam ser simples estão causando um estresse muito maior do que deveriam e acabam buscando a saída da procrastinação, né? E só para você que não sabe, a procrastinação muitas das vezes está relacionado a uma fuga. É uma fuga que geralmente está ligado a uma questão emocional, a um desconforto emocional que aquela tarefa que a pessoa está tentando fazer está causando. Muitas das vezes, quando você está com essa dificuldade de sentar para trabalhar, existe uma grande possibilidade da tua mente ela já ter atrelado um certo desconforto naquela tarefa, um desconforto emocional. E se você já está com esse problema há muito tempo, essa coisa ela já se tornou muito mais complexa porque além do desconforto daquela tarefa, agora vai ter o desconforto de você se cobrando e se sabotando, se criticando internamente, digamos assim. Porque agora você começa a se culpar por não estar conseguindo fazer aquilo. E aí você começa, eu sou um merda, eu não consigo, todo mundo consegue, e eu não vou. E agora começa a síndrome do impostor, onde isso vai te gerar ainda mais estresse e ainda mais fuga daquela tarefa, o que vira um ciclo vicioso. Eu acho que o primeiro passo pra gente começar a encarar essa tarefa é tu começar a parar de se culpar por não fazer. Essa voz interna que fica falando, aos poucos você vai ter que silenciar ela. Enquanto você tá ouvindo esse vídeo, já tenta discutir com ela aí. Não é nem discutir de brigar, mas é discutir de, mano, vamos se ajudar, vamos apertar as mãos aqui, tá ligado? Vamos ficar suave, vamos parar de brigar, porque eu preciso avançar e se a gente ficar brigando, eu vou estar sempre me sabotando e eu não vou chegar a lugar nenhum. Então é meio que ter essa conversa interna e no dia a dia ficar se policiando. Toda vez que você se vê com essa autocobrança, com essa briga, essa discussão interna, tenta dizer algo como, não, mano, tá de boa, tá ligado? Tipo, eu tô tentando o meu melhor aqui. Por mais que eu não consiga hoje, eu já tô no processo de mudar isso. Então, nesse momento agora, a última coisa que eu posso fazer é me culpar, me xingar, me criticar. Porque se eu fizer isso, eu vou me destruir ainda mais. E aí, depois que você conseguir se equilibrar um pouco mais com essa briga, senta de frente do computador ou de frente para a tarefa que você tem que fazer, fica de frente, encara ela, e ainda assim vai existir aquele desconforto, aquela vontade de fugir. E daí você vai ter que começar a encarar quais são os pensamentos negativos que estão atrelados àquela tarefa. O simples ato de pegar o caderno e escrever um pouquinho em frente ao computador me fez acabar completamente com a procrastinação. Tá, eu não vou dizer completamente com a procrastinação, porque a procrastinação não é algo que se expurga de uma vez e que se fica curada. É uma coisa que vai e vem e está relacionada ao teu estado emocional. Então hoje eu posso ter, amanhã eu posso não ter e assim vai. Vai depender de como a minha saúde mental vai estar naquele momento. E eu também não expurguei ela completamente de todas as áreas, porque eu não explorei todas as áreas, mas expurguei ela das principais coisas que estavam me trazendo prejuízo. E eu vou usar uma dessas coisas como exemplo para esse vídeo, que é o ato de vender. Inicialmente, eu estava fugindo do computador toda hora, então eu ficava aqui de frente, eu começava assim, eu começava a enrolar, quando eu via eu estava na sala, eu começava a dormir e inventava mil coisas, mas eu não fazia o que tinha que fazer. A mente é engraçada que ela cria ela dá cansaço, ela dá sono, ela dá fome, ela dá vontade de ir no banheiro, só para te afastar da tarefa. É uma fuga do desconforto emocional. Comecei a perceber que eu tava fugindo e me permiti aceitar isso. Eu disse, poxa, mano, eu tô fugindo, eu não vou ficar brigando, eu vou agora tentar encontrar um motivo que tá me fazendo fugir para que de alguma forma eu consiga montar uma estratégia para não fugir. Tipo, é diferente, sabe? Na princípio eu fugia e eu ficava tentando não fugir. Tipo, nossa, eu não posso fugir, eu tenho que ficar aqui. Mas depois que eu passei a entender as causas do motivo que eu tava fugindo, eu só sentei e não era mais uma coisa forçada para ficar aqui. Eu sentia a vontade e tal e... Não, tá tudo bem. Não é nada demais, é só uma besteirinha por conta disso, disso, daquilo. Você começa a criar relações do motivo daquilo que tá acontecendo e essas conexões, essas relações que você faz na tua mente, traz clareza e facilita o teu entendimento da situação, o que pode ou não acabar com essa fuga. Então, a princípio, eu parei com a briga interna, depois eu sentei de frente do computador, sem brigar, e sem me forçar a fazer a tarefa, peguei o meu caderno e eu disse, eu vou fazer a tarefa, eu vou vender. E toda vez que algum pensamento, mesmo que muito rápido, ele passar pela minha mente, eu vou anotá-lo. E eu quero uma lista o mais extensa possível de todos os pensamentos que acontecem. Para vocês terem noção, eu ainda tenho anotado aqui, isso aqui foi um dia que eu tinha para vender, ó. Eu tava desesperado tentando vender, porque eu já tava no limite, cara. Ou eu vendia ou nada. Então, ó,
uma página, frente e verso. 2 páginas, contigo é 3, é 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, tá ligado? Aqui acabou já. Praticamente 10 páginas. Você não precisa escrever 10 páginas. Isso aqui é porque eu acabei procrastinando com essa escrita, mas que para mim foi muito bom e resolveu de fato o problema. Eu listei. Não, eu tô fugindo porque o cliente ali ele vai rejeitar o meu serviço. Eu tenho medo de que o cliente ali ele não vai gostar do portfólio que eu vou apresentar. Enfim, eu fui explorando, anotando tudo. E, cara, eu sei que eu acabei criando relações com coisas que tinham até no passado, tá ligado? Era uma questão do medo de ser rejeitado, e o medo de ser rejeitado já estava relacionado a muitas questões do passado, onde eu sentia a todo momento que eu estava sendo rejeitado, mesmo quando não estava. Eu acabei explorando essa parada, e quando eu terminei, eu senti que eu tirei um peso das minhas costas. Era como se finalmente eu tivesse sido desbloqueado para vender. Agora, claro, não é só anotar os pensamentos negativos, porque se você só anotá-los, reforçou a crença daquele pensamento. Você agora vai ter que escrever esses pensamentos negativos de uma forma positiva. O Pablo Marçal ele fala sobre isso no livro Antimedo. Então você vai escrever: olha, eu tenho medo de vender porque eu tenho medo de ser rejeitado. Você tem que ser muito sincero, cara. Se essa parada não funcionar, talvez você não tenha explorado tão fundo o suficiente. Mas também, claro, existe a chance de ter uma outra questão te prejudicando. Às vezes você está com um problema hormonal, às vezes está uma questão de vitamina, às vezes você está lidando com tantas coisas complexas que precisa de fato de acompanhamento psicológico, de um terapeuta. Então, no final das contas, ter o acompanhamento profissional é muito importante, é muito válido. Se você tiver condições, vai atrás. Mas eu acho que não é nada prejudicial testar isso aqui antes, ou testar isso aqui durante, até porque vai te ajudar a trazer mais clareza do que te dá medo. Eu tive de olhar para os meus medos, para minhas fraquezas e assumir que elas existem. Entende? Eu não sei a palavra exata para se referir a isso, mas eu tive de ser honesto quanto a isso. E foi difícil, tá ligado? Porque o nosso ego, o meu ego, me impedia. Tipo, não, isso é bobeira. Caramba, não, isso aí, duvido. Tenho medo disso não, tá ligado? Então eu fui anotando, e eu anotei. E anotei tanto, mano, que a mão cansou, a mão doía. Eu fiquei com uma dor assim no braço e tal, mas eu anotei. E depois eu tive que contrariar cada um desses pensamentos. E é por isso que deu 10 páginas. Porque depois eu fui dizendo: eu não tenho medo de ser rejeitado, eu não vou ser rejeitado. E se eu for rejeitado, tá tudo bem. E aí, poxa, o meu medo de ser rejeitado é porque isso aconteceu no meu passado e talvez eu achei que tivesse sido rejeitado. Mas olhando bem aqui pro passado, eu nem fui rejeitado. E se eu fui, cara, já passou, não tem nada a ver com o que vai acontecer hoje. Enfim, é tipo meio que você contrariar, meio que fazer um jogo de cintura ali, não sei o quê. E quando você vai escrevendo de maneira positiva, é como se você fosse ressignificando essas tuas crenças internas que já estão ali há tanto tempo, que talvez façam até parte da tua identidade. E se você notar a princípio que talvez funcionou, foi mais ou menos, é porque isso pode estar tão enraizado que vai precisar de mais tempo você insistindo no pensamento positivo, tá ligado? Porque às vezes você passou tantos anos repetindo essa ideia de maneira negativa na tua mente, que isso se tornou parte da tua identidade. E agora tu vai ter que repetir por um longo período também. Esse ato de você sentar, pegar o teu caderno e conhecer a si mesmo, encarar os teus pensamentos, encarar o teu passado, aceitar as coisas que aconteceram, perdoar aqueles que te fizeram mal. Muitas pessoas viveram coisas muito difíceis e eu não conheço o que cada um de vocês viveram, mas a Bíblia ela diz para perdoar. E perdoar não significa aceitar aquela pessoa de volta na nossa vida, mas é perdoar, deixar que ela se vá para que você se desprenda daquela emoção e possa seguir em frente daquilo que você viveu no passado, para que aquilo possa realmente ficar lá e não com você aqui. Às vezes a gente fica apegado na dor que a gente viveu, fica carregando ela, a gente tem um apego emocional. Nossa, eu vivi isso aqui faz parte do meu passado. Mas às vezes a gente só precisa, tipo, poxa, mano, eu preciso ressignificar isso, eu preciso perdoar e eu preciso deixar isso lá. Eu não sou mais aquela pessoa, eu não vivo mais aquelas coisas, eu tô indo para um novo lugar. E por mais que isso tenha feito parte da minha história, eu não quero que o sentimento que isso me trouxe seja trazido para essa nova realidade que eu vou viver. Na nova realidade que eu quero estar, eu quero ser feliz, eu quero ser alegre, eu quero viver com abundância, eu quero viver em paz. Nada desse passado se encaixa, tá ligado? Então é meio que escrever, encarar, desapegar, deixar pra lá. Primeiro, para de brigar com si mesmo. Para de brigar com a tua própria mente, de discutir como se fossem inimigos. Depois escreve.
os teus medos, aquilo que tá te travando diante do teu objetivo. Você vai chegar de frente pro teu objetivo, encara ele, olha bem e anota o que tá te dando medo. Eu tô com medo de cair, eu tô com medo de me machucar, eu tô com medo de me julgarem, eu tô com medo de que falem mal de mim, eu tô com medo de ser rejeitado, eu tô com medo de ser recusado, eu tô com medo de vender e ser criticado, eu tô com medo que as pessoas olhem pra mim e digam que eu sou ferrado, que eu sou fudido, que eu sou pobre, que eu sou não sei o quê. O que que é o medo? Escreve ele e depois começa a encarar isso de fato. Pode parecer muito besta escrever, cara, mas não custa nada tentar, tá ligado? E ó, papel e caneta, demorou? Computador não serve não, nem celular. Papel e caneta. Então é isso. Torço muito pra que dê certo pra vocês. Que as coisas que vocês estão passando melhorem. Assim como eu desejo que melhore pra mim. Eu também não tô passando por um período muito fácil, não. Às vezes eu pareço aqui bonitinho e tudo mais, mas aqui é a câmera, né, mano? Por trás a coisa é doida. Vamos embora. Encarar os desafios e cravar essa espada. A gente precisa ser corajoso e forte como um leão.